reconhecemos que existem, houve a provocação, através de representação de partido político, acerca de uma frase por mim proferida, respondendo a uma pergunta durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, acerca sobre se eu detinha contas no exterior. É a palavra exata, depois, nos seus fundamentos, o advogado poderá fazer a substituição e me falar. A minha resposta, que foi objeto da contestação e da representação, é pura e simplesmente a seguinte: eu não tenho nenhuma conta que não seja que esteja declarada no meu imposto de renda. E assim foi feito. Após fatos de natureza pública que chegaram a todos vocês, aos quais eu vou estar à disposição para falar, foi feita, através da LAI, da Lei de Acesso a Informações, um requerimento formulado por parlamentar, e que a Procuradoria-Geral da República respondeu prontamente, em cerca de 48 horas, dizendo que se positiva uma pergunta se eu e meus familiares detínhamos contas no exterior. Como se algum familiar meu fosse parlamentar e fosse sujeito à jurisprudência ou à jurisdição de um conselho de ética ou da casa. E, efetivamente, a resposta sim, sem a forma, motivou o suporte para a representação formulada por partidos políticos. Apresentamos a nossa defesa prévia. Efetivamente, sabemos do jogo político que está em todo momento acontecendo. Diversas nulidades e irregularidades foram cometidas no âmbito desse processo. Algumas delas foram contestadas, recorridas, foram reformuladas por decisões superiores. E, certamente, cada vez que havia uma nulidade, cada vez que havia uma irregularidade, cada vez que eu recorria, sempre a tentativa de caracterização de manobra. Manobra com o objetivo de haver o desgaste público e permitir que todos pudessem ficar debaixo da contestação política que é feita usualmente por alguns membros da Casa, a maioria deles, inclusive, nem são membros do Conselho. Com relação aos fatos propriamente ditos, foi apresentada a minha defesa prévia, a sua admissibilidade depois da substituição de relator, e aqui nesse momento eu quero, de pronto, já registrar uma impugnação à presença do relator como relator, baseado no artigo 13, inciso 1, alineado do Código de Ética, a mesma decisão que substituiu o relator anterior, o deputado Fausto Pinato, se aplica ao atual relator, o deputado Marcos Rogério, com todo respeito, sem nenhum cunho de natureza pessoal, apenas de cumprimento regimental, desde o momento que ele apôs a sua filiação ao Partido Democratas, partido integrante do bloco a qual eu faço parte. Obviamente, essa nulidade será contestada e todos os atos proferidos após a filiação demandaria a obrigatoriedade da substituição do relator, da renúncia do relator, ou pelo Conselho decidir imediatamente a substituição do relator para continuar a representação pela nulidade que representa o descumprimento claro, nítido, transparente do artigo 13, inciso 1, alineado ao Código de Ética. Ou seja, estamos diante de atos com consequências que sabemos que a sua nulidade será arguída e que é de clareza indubitável, tanto que, quando foi feito a substituição do relator por decisão de questão de ordem não acolhida por esse Conselho, mas aceita pela presidência da Casa, efetivamente, o mandato de segurança foi impetrado e a decisão cristalina da manutenção da decisão da Casa, no intuito que o relator não pode pertencer ao mesmo bloco, que é a disposição expressa que está no Código de Ética, que tem um cunho de natureza política. Com relação aos fatos propriamente da representação, não existe nenhum elemento de prova que eu seja titular, proprietário de patrimônio, dono da conta, possa movimentar conta. Eu não detenho conta da minha titularidade e não detenho patrimônio que naquele momento estivesse sob propriedade. Está muito claro o que foi colocado aqui, e se efetivamente aquele que se dispôs a ouvir, por exemplo, as testemunhas por mim colocadas, não só o advogado que representou, como também o professor Tadeu Chiara, na sua exposição que fez, que eu acompanhei parte, de oitiva nessa semana, bem como o parecer do eminente ministro Francisco Rezec,
da Corte de Haia, até porque o Instituto do Trust, ele se deu debaixo da Convenção de Haia de 1985 e, consequentemente, não existe palavra mais avalizada para poder discorrer sobre esse Instituto do que o próprio membro da Corte de Haia, além de ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, não há a obtenção de qualquer tipo de prova que mostre que o trust significa a minha propriedade de qualquer tipo de patrimônio. Eu não escondi de ninguém a existência do trust, não escondi quando perguntado o que significava o trust. Efetivamente existia o trust, a qual o patrimônio não me pertence. Não sou eu o autorizado, nunca fui à movimentação de conta bancária, não tenho a titularidade da conta bancária, não podia movimentar, nem sequer dispor dos bens que estavam em propriedade do trust. Então, considerar isso como conta bancária, igual uma conta bancária, que vocês, qualquer um, assina um cheque, saca, ou dá uma ordem, saca, ou dispõe livremente, ou o banco atende a sua ordem, é uma comparação absurda que não tem a comprovação que ocorreu dessa maneira. Então, eu estou à disposição de Vossas Excelências para poder esclarecer os pontos específicos referentes à representação. Obviamente, eu vou me ater a responder apenas aquilo que se trata da representação, porque eu não vou dar curso à nulidade, não porque eu me esquive de qualquer tipo de resposta, até porque qualquer fato que exista fora o que está admitido na representação, já teve resposta de natureza pública por mim ou por meus advogados nos instrumentos legais apropriados, que são inquérito no Supremo, defesa, tudo aquilo que trata de qualquer outra natureza que não seja a oriunda da representação, já tem documentos de natureza pública, com as contestações e com as respostas, e que, se Vossas Excelências quiserem dar curso à continuidade da nulidade, poderão obter as cópias e, através delas, fazer o seu juízo.